Bom, pessoalzinho do primeiro, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Hoje vamos começar o segundo bimestre, tá? Vamos começar com uma pequena revisão de reagentes e produtos, que é um tema que a gente vai falar algumas vezes. Vocês vão ver que durante as aulas, né, as videoaulas que eu vou passar para vocês, nós vamos tendo algumas revisões e alguma coisa nova, tá? Porque eu preciso que esses conceitos estejam sempre bem frescos, então eu vou sempre retrabalhando eles. E por isso hoje vamos falar um pouquinho de reagente e produto, tá? Então, para nós falarmos um pouquinho aí sobre reagente e produto, nós temos que primeiro lembrar o que é reação química. Então, que é o que vocês estão falando, né? Já acho que é a terceira ou quarta aula que fala bastante sobre isso no centro de mídias. Nós temos o quê? Uma ou mais substâncias, né? E aí essas substâncias mudam. De que forma ela muda? Se ela mudar a essência dela, o que ela realmente é uma reação química, uma transformação química. Se ela só mudar tamanho, só mudar quantidade, só mudar formato, isso é uma transformação física, não mudou a essência da substância. Então, se eu rasgar uma folha, física, ela continua sendo folha no final. Se eu colocar fogo na folha, aí é química, porque a folha deixou de ser a folha, né? Ela vai virar água e gás carbônico, pensando numa química completa. Então, tudo isso em gás, né? E se for incompleta, vai sobrar aquelas cinzas que é carbono. Então, o principal produto do papel, que era a celulose, virou gás carbônico, virou água em formato de vapor, e virou também o carbono sólido, que é as cinzas que ficam. Ou seja, a folha mudou, né? A essência dela mudou. Uma substância, duas na verdade, porque tinha um oxigênio envolvido, nós vamos falar disso mais para frente, se tornaram três substâncias diferentes. Então, isso é uma transformação química. Quando uma ou mais substâncias se transformam em uma ou mais substâncias diferentes das iniciais. Tá? Para saber se tem uma reação química, eu só posso saber de duas formas. Aliás, só posso saber de uma forma, só consigo ver só tem um único jeito de saber se teve ou não teve uma reação química, que é observando. E essas observações eu tenho que fazer pelo menos duas, tá? Eu posso fazer 100, eu posso fazer 20, eu posso fazer 1 milhão de observações. As que vão importar sempre serão duas, por isso que tem que ser pelo menos duas, que é a primeira e a última. Então eu só consigo ver se uma reação química ocorreu ou não observando, e aí eu vejo a primeira observação e pego a segunda observação. A primeira é o meu estado inicial, a segunda é o meu estado final, tá bom? Meu estado inicial, quando tem reação química, eu posso chamar de reagente. Meu estado final, se teve reação química, eu posso chamar de produtos. Porém, reagente e produto eu só posso falar quando tem reação química. Rasguei um papel, posso falar que o papel antes de rasgar é reagente? Não, é estado inicial, porque ele não reagiu, ele não sofreu transformação química. Se ele não sofreu transformação química, ele não é um reagente, ele não reage. Por reagente, a gente entende aquele que reage, aquele que vai reagir, aquele que reagiu. Tá? Produto, aquilo que foi formado. Se não teve nada que reagiu e nada novo foi formado, eu não tenho reagente produto. O português, nesse caso, explica bastante o porquê disso daí, tá bom? Então, reação química. Posso falar estado inicial, o que tinha antes da reação, estado final, o depois da reação. Se teve reação, antes reagentes, depois produtos. Na transformação física, eu só tenho estado inicial, estado final, mais nada. Tá? Eu não posso falar de reagente, eu não posso falar de produto, porque eu não tive ninguém que reagiu em nada que foi formado. A substância continua a mesma, só sofreu alguma modificação física. Por isso, transformação física. Tá bom? Então, isso aqui nós vimos, a pequena revisãozinha aí da parte de reagentes e produtos. E aí a parte nova que nós vamos falar também é bem simplesinha. Essa primeira matéria do bimestre, estou pegando bem leve com vocês, é a separação de misturas, tá? Então nós vemos que a mistura ela pode ser homogênea e heterogênea, e que uma mistura, eu chamo de mistura quando eu tenho mais de uma substância no mesmo recipiente, tá?
Então, se eu tenho um recipiente que só tem oxigênio, essa substância está pura, ela não está misturada. Agora, se eu tenho oxigênio e água, se eu tenho óleo e água e pedra, se eu tenho água, sal e açúcar, né? Eu tenho várias substâncias juntos no mesmo recipiente. Isso é o que caracteriza uma mistura. E essa mistura pode ser homogênea, quando tem uma única fase, ou heterogênea, quando tem mais de uma fase. Homogênea, quando tem uma fase só, é quando eu olho para a substância e se eu não souber previamente, se ninguém me falar o que tem lá dentro, eu não consigo ver que é uma mistura. Porque eu vejo uma única, fisicamente falando, visualmente falando, tem uma única característica. Por exemplo, se eu pegar água e sal e misturar o sal na água, uma colherzinha de sobremesa de sal na água, em 1 litro de água, né, o sal vai dissolver totalmente na água. Se ninguém me falar, se eu não provar, se eu não tiver nada a respeito disso para conseguir separar essas substâncias, eu não vou saber que tem nada misturado. Porque na hora que eu olhar, vai ser como se tivesse só água, né, o sal dissolvido. Quando eu misturo água e óleo, já é diferente, porque eu vejo as duas, né? Eu vejo o óleo em cima e a água embaixo. Tem duas características que eu consigo diferenciar visualmente. Eu consigo diferenciar olhando. Então, isso é uma mistura heterogênea, tá? E da mesma forma que eu juntei tudo, que eu misturei tudo, eu consigo separar tudo de novo, tá? Quimicamente falando, praticamente tudo que eu consigo ir por um caminho, eu consigo voltar no caminho inverso, tá? A gente viu um pouco disso em equilíbrio químico, né? E na separação de misturas é mais ou menos isso. Eu consigo separar essas misturas, tá? Então, joguei sal na água, eu consigo tirar o sal da água? Consigo, tá? Misturei água e álcool, também parece uma coisa só. Consigo separar a água do álcool? Consigo. Água e óleo, que a gente falou, heterogênea, água e areia. Água, areia e óleo, junto, no mesmo recipiente. Eu consigo separar os três? Consigo. E cada separação, cada tipo diferente de mistura, exige um método diferente. E nós vamos falar um pouquinho desses métodos, tá? Começando pelas misturas homogêneas, ou seja, que tem uma única fase. E aí nós temos, talvez, as duas principais, as duas mais faladas, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Esse termo destilação está muito presente no nosso cotidiano. Você já deve ter ouvido alguém mais velho falar: não misturo nada, não misturo cerveja com bebida destilada, tá? Essa destilação da bebida alcoólica que está sendo falada pelas pessoas mais velhas, entenderam, né? Ninguém de vocês bebe bebida alcoólica. Se bebe, eu não sei e não quero saber e vou fingir que não bebe, beleza? Então, quando alguma pessoa mais velha falar de bebida destilada, é porque ele sofreu um desses dois processos, tá? Esses dois processos, eles são bem parecidos. A diferença é que a destilação simples, eu tenho todo o equipamento para fazer essa destilação, mas na essência eu estou usando o ponto de ebulição das substâncias que são diferentes. Ou seja, eu vou separar aqui dois líquidos, tá? São duas substâncias líquidas homogêneas, que formam uma mistura homogênea, e aí nessa destilação eu vou aquecer as duas. Como elas são substâncias diferentes, mesmo juntas, cada uma tem seu ponto de ebulição. Nós vimos pontos de ebulição totalmente diferentes de várias substâncias. A substância que entrar em ebulição primeiro vai para o estado gasoso, vai passar por uma parte específica de uma vidraria, eu vou mostrar para vocês, e ela vai resfriar. Quando ela resfriar, ela vai ser retirada líquida do outro lado. Então vai ficar uma substância que entra em ebulição antes de um lado, e a substância que entra em ebulição depois vai continuar no mesmo lado, tá? A destilação simples, ela é geralmente quando eu tenho duas substâncias líquidas misturadas, e aí eu vou aquecendo, e uma vai saindo e a outra vai ficando. Principalmente se o ponto de ebulição delas for bastante diferente, né? Uma tiver, 300 graus Celsius e a outra tem 100 graus Celsius. Eu consigo trabalhar isso muito bem. A fracionada não.
A fracionada, a diferença dela para simples é que na fracionada eu vou usar um termômetro e eu vou fazer algum artifício para tentar manter a faixa de temperatura. Por exemplo, o óleo e a água, eles têm pontos de ebulição razoavelmente próximos. O óleo não, o álcool e a água. Que o álcool é por volta de 80 e a água 100. Quando você chega em 80, o óleo começa, o álcool, de novo, perdão, o álcool começa a ebulir. Porém, tem um pouquinho de água que já está ebulindo junto, né? E quanto mais essa temperatura, ela vai continuar aumentando, tá? O álcool não, o álcool vai continuar na mesma temperatura, mas a água que está misturada vai continuar aumentando. Se essa água chegar em 100, os dois vão ebulir juntos. Então, na fracionada, eu consigo controlar essa temperatura aí por volta de 80. Mas o principal na fracionada é quando eu tenho quando eu tenho mais substâncias líquidas. E aí eu controlo essa faixa de temperatura. Essa aqui é a destilação que é feita para obter a gasolina do petróleo, tá? Quando você pega o petróleo, a primeira parte que sai é o gás de cozinha, o butano, e o gás o butano e o propano e o eteno também saem nessa hora, se não me falha a memória. Então o que acontece? Quando eu começar a aquecer, essas substâncias mais voláteis, que vai para o estado gasoso muito fácil, já saem. Quando chega ali por volta de, eu não lembro as faixas de temperaturas, mas eu acho que é 100, 100 e pouco, começa a sair a gasolina. Depois, na outra faixa de temperatura, começa a sair a próxima parte, que eu acho que é a querosene. Eu posso estar enganado. Depois vem o diesel, se eu não me engano. Não lembro exatamente quais são as faixas, mas cada faixa de temperatura sai uma. Então, eles mantêm lá a 100 graus Celsius, tiram uma parte, sobe para 200, tira outra parte, sobe para 300, tira outra parte, até só sobrar o que vai ser usado para parafina e asfalto. Tá? Então, isso é destilação fracionada. Você vai destilando por frações, tá bom? E a destilação simples, geralmente, quando tem só duas misturas, tá bom? A destilação simples, também a gente pode falar, ela é mais usada, né, que você não precisa de controle, quando eu tenho uma substância líquida e uma sólida também. Por exemplo, água e sal. Quando eu pego água e sal, se eu destilar isso, a água vai evaporar e o sal vai ficar lá, tá bom? Então eu coloco no equipamento, a água evapora, vai para o outro lado e o sal que fica lá, esse sal fica no estado sólido mesmo. Então, como tem essa diferença, ponto de ebulição, ponto de fusão, a destilação simples já basta. Quando eu precisar controlar bastante a temperatura ou tiver mais coisas misturadas, aí geralmente a destilação fracionada, e aí eu preciso de um termômetro para manter isso daí. É o caso, como eu falei, do álcool e da água, é melhor a fracionada, porque é melhor você controlar a temperatura, porque a água vai continuar subindo, e aí se você não tiver nenhum controle de temperatura, parte dessa água vai evaporar junto. E aí que tem aqueles álcools 46, 70, 90, por conta da destilação que foi usada. Quanto mais teor alcoólico, mais controle da temperatura teve, tá bom? Aí aqui eu tenho para vocês algumas imagens do que é usado para fazer isso daí, tá? Então aqui, ó, é um exemplo de separar água e acetona. Isso daqui chama-se condensador. Aqui é onde está o termômetro, tá? Com uma rolha para ele só pegar a mesma temperatura que está saindo. E aqui esse balão está sendo aquecido. Conforme ele está sendo aquecido, a substância que entra em ebulição primeiro entra aqui por dentro. Ela vai passar por esse ponto aqui, ó, que está em branco. Tá? Enquanto isso, para resfriar a substância que está passando por aqui, é colocado aqui, ó, uma mangueira que vai fazer pressão e fazer a água passar por aqui, por fora. Essa parte azul é a água passando. Essa água não passa aqui, ela não tem contato direto com o que tem aqui dentro. Aqui é como se fosse um capilarzinho, um buraco que só tem... só dá para entrar
por aqui, tá? Ele só entra e sai por aqui, é esse caminho que ele segue. Enquanto a água só passa por fora, tá? Então, essa vidraria é feita para isso. E ela entra por aqui, passa aqui tudo e sai por aqui, tá? Aí, por isso que a torneira precisa ter pressão para fazer esse caminho. E aí, aqui é a outra substância caindo. Nesse caso aqui, é a acetona, tá? Que vai evaporar antes do álcool. Aqui eu coloquei também a imagem, para vocês verem, do condensador, tá? Então, aqui vocês têm o condensador, ó. A imagem da vidraria mesmo. Aí vocês veem esse capilar aqui, ó. É esse capilar que eu estava falando. E aqui a água entra por um e sai pelo outro, tá? Vocês veem que elas ficam em lados opostos, que no desenho é um pouquinho mais diferente de fazer, mas é isso aqui que acontece, tá bom? Então, destilação é a primeira forma de separar. Depois, vaporização, né, ou evaporação, consiste em aquecer uma mistura até o líquido evaporar. Então, basicamente é o que a gente faz na condensação, mas eu não preciso na destilação. Só que eu não preciso de equipamento. Por exemplo, eu posso fazer a destilação da água com sal? Posso, mas eu posso fazer só a vaporização. Eu pego a água com sal, coloco água com sal numa leiteira, numa panela, começo a aquecer essa água com sal, aí a água vai ebulindo, vai vaporizando. No final vai sobrar só o sal. Tá? Eu não preciso necessariamente de um destilador muitas vezes para fazer, é só o processo da vaporização mesmo, tá bom? Aí nós temos a liquefação fracionada, que é o processo inverso, para separar gases, tá? Então, às vezes eu tenho gás, então em vez de passar o líquido para o estado gasoso, eu faço o gás virar líquido. E faço isso controlando a temperatura, tá bom? Então, para separar misturas de gases, eu faço a liquefação fracionada, porque cada um vira líquido numa temperatura diferente, tá? Então, eu controlo essa temperatura, é bem parecido com a destilação, só que em vez de aumentar a temperatura, eu faço isso reduzindo a temperatura, certo? Então, isso aqui é o que nós temos de substâncias de separação de misturas homogêneas. Separação de misturas heterogêneas, eu tenho a decantação. Quando eu misturo água e óleo, se eu misturar bem com uma colher, assim, depois no copo, depois de um tempo eles vão separar. A água vai para baixo. Eu digo que a água decantou, tá? Essa separação que eu consigo visualizar é o que eu chamo de decantação. Quando eu jogar areia na água, depois de um tempo, a areia vai descer. Isso é decantar, a areia decantou. É uma dessas substâncias ir para baixo. É isso que eu chamo de decantação, tá? Podem ser substâncias líquidas ou podem ser uma substância sólida com uma líquida, tá? E aí aqui eu tenho também uma vidraria que chama funil de bromo, que ele é usado para separar essas misturas em laboratório. Aqui eu coloquei água e óleo, né? Aqui na figura tem água e óleo, e aí decantou, a água foi para baixo. Como eu separo isso? Abre a torneira, vai sair só a água, e aí quando chegar no óleo você fecha a torneira, pronto, você separou. É literalmente simples assim, tá? Depois que decantou você consegue fazer formas para que só uma substância saia do recipiente. Aqui tem uma forma mais simples, tá? Por exemplo, a areia, eu coloquei a areia aqui, né? A areia decantou, aí se eu virar o copo, com cuidado, eu consigo tirar só a água e ficaria no fundo. É claro que isso tem um teto, né? Eu não consigo tirar tudo, mas eu consigo fazer. Ou então eu consigo usar um sifão e fazer esse processo também, tá? Outra forma daqui da água e do óleo, se eu ir jogando água num copo também, o óleo vai saindo, mas aí é mais difícil de pôr alguma coisa para pegar esse óleo, né? Geralmente ele só vai derramar. Assim é mais fácil. Mas se eu ir jogando água, a água vai indo para baixo e o óleo vai saindo também. Também é uma forma de usar essa decantação, tá bom? Filtração, muito presente no nosso dia a dia e bem simples, né? Fazer café, você usa o papel filtro. E é esse exato papel filtro que é usado em qualquer filtração. Então você pega um sólido e um líquido,
mistura eles, por exemplo, areia e água, né? E aí você passa a areia, essa mistura, você passa ela no papel filtro. A areia fica retida no papel filtro e a água passa. Isso é filtração. É o que a gente faz com café, né? A água e o café que se misturou na água de forma homogênea sai e a sobra, né? A parte heterogênea que sobrou fica no papel filtro. Então você fez a filtração do café. Tá? Centrifugação é uma forma de fazer a decantação acontecer mais rápido, é literalmente girar. Tá? Então você coloca a substância numa centrífuga, geralmente você separa essas substâncias de maneira igual. Então se você for botar 2 tubos de ensaio na centrífuga, você coloca eles em lados opostos, para que eles exerçam a mesma força centrífuga. E aí, esse giro da máquina vai fazer com que essa decantação aqui, ou essa daqui, ocorra mais rápido. Tá? Então a centrifugação, ela acelera o mais denso do menos denso, né? Ela acelera essa decantação, tá bom? E é uma máquina que faz isso. Dissolução fracionada, né? A dissolução fracionada é usada para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. É utilizado quando na mistura alguma substância solúvel em solventes com a água. Então, por exemplo, eu tenho lá água e eu tenho sal misturado. Aliás, areia e sal misturado. Tá? Como eu vou separar esses dois? Eu vou tirar a areia. Como eu faço? Jogo a mistura na água. O sal vai se dissolver na água, a areia não. Isso é a dissolução fracionada. Eu dissolvo parte. Aí eu faço o quê? A dissolução fracionada, notem que, de uma maneira geral, principalmente as misturas heterogêneas, eu não consigo muitas vezes usar só uma. Eu tenho que usar um conjunto de técnicas. Tá? Então, na dissolução fracionada, eu vou jogar a minha mistura de areia e sal na água, o sal vai dissolver na água. Aí, o sal, eu vou fazer a destilação ou a vaporização, a areia, eu vou fazer a filtração. Tá? Primeiro a filtração, tiro a areia, aí o resultado, que é a água com sal, eu aqueço, a água evapora, e aí se eu tiver algum recipiente para pegar essa água, eu pego, que seria a destilação, aí eu fico com água, sal e areia, tudo separado. Tá bom? Então, a dissolução fracionada é isso. Eu dissolvo uma mistura em algum solvente, geralmente água, mas só parte da mistura, só uma das substâncias da mistura é que é dissolvida ali, tá bom? Por isso fracionado. Separação magnética é fácil, por exemplo, se tiver limalha de ferro misturado com areia. Como eu separo isso? Eu passo um ímã. O ímã vai tirar toda a limalha de ferro e a areia vai ficar lá, porque a limalha de ferro é atraída pelo ímã, ela tem uma interação magnética. A areia não, tá bom? Então, temos aí separação magnética que é isso. Ventilação também é muito fácil. Eu tenho, por exemplo, um monte de pedra, uma mais leve, outra mais... uma pedra com areia, tudo mais. Como que eu faço isso? Põe no ventilador. A areia vai sair e as pedras vão ficar. É literalmente separar pelo peso, pela massa. O mais leve o vento consegue levar, o mais pesado não. Tá bom? E isso também serve para levigação. Só que em vez de usar o vento, né? Usar a ventilação, separação, substâncias com densidades diferentes. Aqui ele coloca soprar uma taça com arroz para afastar as cascas que vêm misturadas. Né? Então, separar pela massa, pelo peso, pela densidade através de um vento. A levigação já é a mesma coisa, só que ela separa por uma correnteza, geralmente. Algum fluxo de substância, geralmente água. É o que os garimpeiros usam para separar o ouro da areia. A areia ela é menos densa que o ouro. Então, quando ele pega uma quantidade de terra que tem areia, ali no rio, que tem areia nela, ele coloca aqui, nesse recipiente, que eu não me recordo o nome agora. Deixa eu ver se aqui fala, não lembro se eu coloquei. Líquido, corrente d'água, componentes sólidos. Tá, eu não lembro exatamente o que eles usam. É que não precisa ser necessariamente esse, pode ser qualquer coisa, tá? Que faz esse papel. Mas você deixa a correnteza do rio levar a areia. E ela não tem força suficiente para levar o ouro. Aí o ouro
fica sozinho aqui, tá? Então a correnteza leva a areia que é menos densa e o ouro que é mais denso fica lá. Então é o que é usado pelos garimpeiros aí para achar o ouro, a levigação. Peneiração, também fácil, a gente usa isso no suco, né? É mais ou menos igual a filtração, é passar alguma coisa pela peneira, né? Você usa bastante a peneiração também para separar sólidos. Por exemplo, quando vai fazer tapioca, você passa ela na peneira, porque os pedaços mais sólidos que vão fazer a tapioca não ficar tão boa assim, né? Não dá aquela consistência, ficar lisinha e tudo mais, saiam, né? Então, é literalmente isso, passar numa peneira, é isso que é a peneiração, tá? Pode separar líquido e sólido, que fica mais ou menos como uma filtração, ou separar dois sólidos também. O mais fino sai e o mais grosso fica, tá bom? Flotação. A flotação é a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição de substâncias na água que propiciam a formação de bolhas. As bolhas formam então uma espuma, separando a substância. Isso é usado no tratamento de água, tá? Então você joga alguma substância na água que vai transformar parte daquela substância que você quer em mistura. E aí você tira em espuma. Aí você tira a espuma, que é mais fácil de tirar do que tirar a substância pura, tá? A floculação é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez dela formar espuma, ela vai formar resíduos sólidos que vão decantar. A gente volta lá para a decantação. Então ela vai reagir com alguma substância lá dentro e essa substância formada, ela não vai ser solúvel em água e vai decantar. Então a floculação é literalmente jogar alguma substância que reaja com alguma coisa da mistura para que ela desça e decante, tá? E a catação, né? Esse catação vem de catar, literalmente, que é, por exemplo, quando você está escolhendo, hoje em dia não se faz mais tanto isso, mas eu lembro muito quando era criança, minha mãe escolhia feijão, né? Ah, esse feijão não tá bom, esse não tá, esse não tá. E isso é uma catação, é literalmente você catar os bons e catar os ruins e colocar em pilhas separadas. Separar o joio do trigo é mais ou menos isso daí. Esse rabo que passou é do meu gato, tá bom? Ele de vez em quando atrapalha mesmo, certo? Então é isso, galera. Essas foram as separações das misturas, tá? Qualquer dúvida, essa semana não, mas eu vou começar a ficar no horário específico no Meet, no Google Meet, tá? Que dá para vocês acessarem pelo centro de mídias. Esse é o ser, tá? Me deixa trabalhar. Então vocês vão acessar, vocês conseguem acessar o Google Meet pelo centro de mídias. Eu vou passar nos grupos certinho, tá bom? Mas eu vou ficar em algum horário específico na semana para tirar dúvidas. E aí é só vocês entrarem na sala que eu vou estar lá fazendo um apanhado com vocês para esclarecimento dessas dúvidas. Essa semana, como eu ainda estou arrumando as minhas salas no Google Classroom e, consequentemente, no Meetings, eu não vou conseguir fazer isso essa semana especificamente, tá bom? Porém, a partir das próximas semanas nós vamos ter, se vocês que tiverem dúvida, é só ir na data lá no Meeting. Essa atividade, aqui embaixo tem uma atividade para vocês me entregarem no dia 16/6, tá? Que é na terça-feira da semana que vem, então mais ou menos uma semana aí para vocês fazerem essa atividade. Por enquanto eu ainda vou aceitar pelo e-mail, porém a partir da próxima eu só vou pegar pelo Google Classroom, tá? Porque é mais fácil e fica mais organizado. Eu consigo saber exatamente quem me mandou, não preciso ficar caçando o nome e tudo mais, então é mais fácil. Mas, por enquanto, essa primeira atividade eu ainda aceito por e-mail, por conta dessa migração que a gente está fazendo, tá bom? Então, aqui a atividade. No Google Classroom, quem não entrar, eu vou passar o código e vou ensinar também como vocês entrarem. E vou colocar isso no grupo do WhatsApp, tá? Então, esperem esses contatos, esses vídeos de informação, né, ensinando aí uns tutoriais de como entrar, como colocar as atividades lá, se bem que é bem intuitivo e vocês conseguem entrar pelo próprio centro de mídias, o que já facilita, tá bom? Então, por lá que vocês vão começar a me entregar as atividades
mas como eu falei, essa primeira ainda vou aceitar por e-mail, tá bom? Então é isso, esse foi um vídeo mais comprido, porque foi falando de de separação por separação, e ainda teve a introduçãozinha, né, que foi a revisão de reagentes e produtos, beleza? Por essa semana é só. Semana que vem eu vou dar a devolutiva da nossa segunda atividade do bimestre passado, e na outra semana temos mais uma aula aí, algum tema inédito, beleza? Então é isso, galera, até a próxima, beijos, abraços, apertos de mão, tchau!